A nossa cordial saudação a todos vocês que estão conosco neste momento, quando nós queremos tratar mais uma vez da Palavra de Deus, mais um estudo bíblico da sequência do Evangelho de Marcos. E hoje nós queremos abordar o capítulo 2, os versículos 1 a 17, duas partes, duas histórias. Jesus cura um paralítico em Cafarnaum, e Jesus chama Levi, também chamado de Mateus, o coletor de impostos, para segui-lo. Inicialmente, eu gostaria de dizer que há vários tipos de abordagens em relação à Bíblia. Como você se aproxima da Bíblia, da Palavra de Deus? Eu destaco apenas aqui dois tipos de abordagens. Uma abordagem negativa e uma abordagem positiva. Negativamente, a pessoa pode se aproximar da palavra de Deus, da Bíblia, de uma forma interesseira. O que eu quero dizer com isso? Dois exemplos. Por exemplo, pegando a Bíblia na mão, brandindo-a, gritando contra o povo com a Bíblia na mão, como se ela fosse um amuleto para proteger a pessoa, a própria pessoa, ou até uma arma de ataque, simplesmente porque se tem a Bíblia na mão, né? Seria uma abordagem negativa. A outra abordagem negativa seria atacando-a. Atacando-a simplesmente, muitas vezes as pessoas o fazem por mero desconhecimento, inclusive. Aos que conhecem e não creem na palavra de Deus e a atacam, mas muitas vezes a palavra de Deus sofre ataques sem a pessoa conhecer a palavra de Deus. E, por outro lado, o que eu chamo de abordagem interessada, uma abordagem proveitosa, uma abordagem positiva. Seria eu me aproximar e abrir a Bíblia e perguntar o que ela traz de novo para mim. O que determinada passagem, determinado texto, determinada história traz de novo para mim. O que Deus tem a me dizer hoje, né? O que Deus tem a transmitir para mim hoje. Essa abordagem positiva a gente deve ter sempre, na verdade, em relação à palavra, e é com essa abordagem positiva, com humildade, pedindo a bênção, a inspiração ou a assistência do Espírito Santo, que nós queremos ver também essas duas histórias. Jesus cura um paralítico e depois Jesus chama Mateus. De comum, as duas histórias têm a seguinte palavra. No versículo 2 de Marcos 2, diz que Jesus estava anunciando a mensagem, o que ele geralmente fazia. Ele pregava, anunciava, ensinava. E no versículo 13, que começa a segunda história, também diz assim: ele ensinava a todos. Portanto, a maioria do tempo e a atividade principal de Jesus aqui na Terra, antes da sua morte e ressurreição, era o ensino sobre o reino de Deus, sobre o caminho para o céu, sobre o caminho da salvação eterna. O que Jesus estava fazendo em Cafarnaum, e diz o texto inicialmente que Jesus estava em casa. Ele, no seu ministério público, ele tinha residência em Cafarnaum, porque ele nasceu em Belém e tinha sido criado em Nazaré da Galileia. Mas nos seus 3 anos de ministério público, a sua residência oficial era em Cafarnaum, na beira do mar da Galileia. Pois Jesus está lá ensinando as pessoas, né? E aí acontece que a multidão se reuniu, a multidão o comprimia, a casa estava lotada, ao redor cheio de gente, e 4 amigos querem trazer um paralítico para Jesus para
que ele possa curá-lo. Esses 4 paralíticos, eles não conseguem se aproximar de forma direta, eles sobem ao telhado ou ao eirado da casa, às vezes a casa era plana em cima, abrem um buraco e com cordas eles baixam esse paralítico diante de Jesus. E diz o texto que, vendo Jesus a fé destes 4 amigos, então Jesus se interessa para atuar em relação ao paralítico. A fé destas pessoas era uma fé não interesseira, mas interessada no bem-estar da outra pessoa. Geralmente, ou a maioria das vezes, a fé ela é em proveito próprio. Mas nesse caso aqui, a fé visava o bem-estar dessa outra pessoa. Jesus, vendo a fé dessas pessoas, disse ao paralítico, está no versículo 5, Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Meu filho, de forma toda carinhosa, seus pecados estão perdoados. Por que Jesus não disse, você está curado de cara? Porque a cura principal de uma pessoa é a cura da alma. E porque Jesus tem autoridade divina, só Deus pode perdoar pecados. É isso que as pessoas que o questionam, inclusive, dizem. Como é que Jesus pode dizer que ele perdoa os pecados se só Deus pode perdoar pecados? Alguns mestres da lei questionaram então assim. Na verdade, eles estavam então reconhecendo, Jesus está dizendo que ele é Deus. E é isso mesmo que Jesus está dizendo. Mas como eles discutiram sobre essa questão, Jesus diz para eles assim, está no versículo 10, pois para mostrar para vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados, eu, o Filho do Homem, sou também verdadeiro Filho de Deus. Então disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue sua cama e vá para casa. Então, para demonstrar o seu poder divino, ele o curou. Esse paralítico levantou, pegou sua cama e no meio da multidão saiu andando. No mesmo instante, diz o texto, versículo 12, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo, nunca vimos uma coisa assim. Jesus restaurou totalmente a vida dessa pessoa. Em resposta à fé dos amigos dele, Jesus o restaurou fisicamente, Jesus o restaurou espiritualmente, porque Jesus lhe perdoou os pecados. Essa é a restauração que, na verdade, todas as pessoas precisam. A primeira restauração que todas as pessoas precisam é a restauração da alma. Nós temos que reconhecer que somos todos pecadores e precisamos todos do perdão dos nossos pecados. E, em segundo lugar, reconhecer a presença graciosa e constante de Deus em nossas vidas. Quantas vezes a nossa saúde já foi restabelecida? Quantas vezes nós estivemos em situações muito difíceis, num beco sem saída, por assim dizer, e Jesus restaurou as nossas vidas? Quantos problemas até problemas materiais de sustento nós podemos ter ou já tivemos? Jesus nos restaurou, Jesus nos restaura. Quantos problemas de relacionamentos na família ou com outras pessoas, entre o casal, com os filhos, entre irmãos, né? Patrões e empregados. Só Jesus pode realmente ajudar para restabelecer essas situações. Tá? Então, Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, verdadeiro Filho do homem que veio ao mundo para ser o Messias, o Salvador. Ele prova isto, né, com os seus milagres e
atua através da sua palavra. Ele perdoa os pecados e cuida da vida das pessoas. Essa é a nossa primeira lição sobre a cura do paralítico de Cafarnaum. Na sequência, diz o texto, a partir do versículo 13, que Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Saiu da cidade para a beira do mar, muita gente ia procurá-lo e ele ensinava a todos, como já tínhamos enfatizado lá no início. A atividade principal de Jesus é o ensino. E quando estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Levi é um nome hebraico, com certeza era um judeu, a serviço dos inimigos dos judeus, dos romanos, cobrando impostos, quem sabe anos a fio. Então, provavelmente era uma pessoa odiada pelos judeus, esse coletor de impostos. E Jesus disse a Levi, venha comigo. E Levi se levantou e foi com ele. Então, Jesus viu muito futuro em Levi, depois foi chamado também de Mateus, se tornou um dos apóstolos e é o evangelista que também escreveu o seu evangelho, o livro de Mateus. A vida de Mateus ou de Levi, ela foi restaurada. E a consequência é que a vida de muitas outras pessoas foi restaurada, porque no momento que eu sou restaurado, eu sou posto em missão a serviço de Jesus. Sou servo de Jesus para beneficiar os outros. E Levi entendeu isso assim, tanto é que ele ofereceu um banquete onde havia todo que tipo de gente. Diz o texto, então, a partir do versículo 15. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi. Com certeza foi convidado. Junto com Jesus e os seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Cobradores de impostos, odiados, então, como eu já disse, e pessoas de má fama, o original diz pessoas pecadoras, e muitas vezes eram prostitutas. Em outras ocasiões isso aparece também, né? E Jesus não tinha problema de sentar ao lado dessas pessoas. Pelo contrário, ele ia ao encontro dessas pessoas para restaurar as suas vidas. Os fariseus, aquela seita rigorosa, e os seus mestres, os seus professores, não gostavam nada disso. Até porque fariseu era um grupo de separados da sociedade, de certa forma. Eles se achavam os bons, os melhores. O próprio nome fariseu, na sua etimologia, no original, quer dizer separado. Como é que Jesus, que se diz um profeta, um mestre, um Messias, o Filho de Deus, como é que ele poderia sentar-se com esse tipo de pessoas? Eles devem ter pensado, né? Por isso, continua o texto, alguns mestres da lei que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos, por que ele come e bebe com essa gente? Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar pecadores e não os bons. Jesus responde assim diretamente para esse tipo de questionamento. Quem precisa de médico são as pessoas doentes. O médico tem que estar ao lado do doente. Ele tem que examiná-lo, ele tem que caminhar com os doentes. Jesus andava ao lado dos marginalizados da sociedade e na companhia dos pecadores, pessoas que consideradas de má fama ou os piores aos olhos dos fariseus e dos seus professores. Jesus já tinha afrontado seus críticos quando ele chamou o Levi, o coletor de impostos, para segui-lo. E agora, na casa de Levi, Jesus mais uma vez os ofende,
com a forma carinhosa como ele trata essas pessoas de má fama. Nós temos que nos perguntar: eu sou mais parecido com os pecadores manifestos dessa história? Ou sou mais parecido com os críticos de Jesus por ele estar entre os indignos? Eu sou mais parecido com os pecadores manifestos ou os desprezados? Ou sou mais parecido com aquelas pessoas que ficam julgando os outros? Tanto faz se eu pareço com o primeiro grupo ou com o segundo grupo. De qualquer forma, eu preciso de arrependimento e de perdão. Se eu sou daquelas pessoas que ficam julgando os outros, eu tenho que me arrepender, porque eu devo dizer humildemente com o apóstolo Paulo: Deus tem misericórdia de mim, pecador eu era o principal dos pecadores. Não adianta eu me comparar com os outros. O arrependimento tem que ser sincero diante de Deus. Ou se eu reconheço meus pecados, me acho o pior, eu preciso de arrependimento e recebo assim o perdão. E Jesus diz para mim também, como ele disse para aquele que ele tinha curado, o paralítico: os teus pecados estão perdoados. Quantas vezes Jesus já me restaurou integralmente minha vida, né? Jesus veio chamar pecadores como você e eu. Os que se acham justos, com esses Jesus não tem o que fazer com eles. Ainda hoje Jesus anuncia a boa notícia da mensagem da salvação para cada um de nós. Vamos nos alegrar sempre com isto. Seria isso por hoje. Vamos fazer uma oração. Querido Senhor Jesus, perdoa meus pecados manifestos e os meus pecados ocultos. Perdoa os pecados dos quais eu tenho consciência e perdoa os pecados que eu esqueci. Perdoa-me todos os pecados e ajuda-me a te seguir hoje e sempre. Em nome de ti mesmo, Cristo Jesus. Amém. Queridos amigos, amigas, irmãs e irmãos, foi um prazer ter estado com vocês. Até a próxima oportunidade.